Hoje não é apenas mais um momento de oração. Hoje é um chamado à coragem. Hoje é um chamado para levantar o espírito. Hoje é um chamado para quem sente que precisa de força por dentro, porque existem batalhas que não acontecem em campos abertos. Existem batalhas que acontecem na alma. Existem batalhas silenciosas. Existem batalhas que ninguém vê. Existem batalhas que se travam no pensamento, no coração, na fé, na esperança, na capacidade de continuar. Talvez você tenha chegado até aqui cansado. Talvez esteja enfrentando dias difíceis. Talvez o peso da vida tenha apertado o seu peito. Talvez existam decisões que estão exigindo demais da sua alma. Talvez existam lutas espirituais, emocionais e interiores que ninguém conhece. Talvez você esteja tentando se manter firme por fora, mas por dentro já não saiba de onde tirar forças. E se esta oração chegou até você agora, não foi por acaso, porque Deus conhece as guerras que ninguém vê. Deus conhece os combates que acontecem em silêncio. Deus conhece o coração que luta para não desanimar. Deus conhece o homem e a mulher que continuam de pé, mesmo quando por dentro já choraram muitas vezes. E hoje esta oração é para esse coração, para esse espírito cansado, para essa alma que precisa de firmeza, para essa vida que precisa voltar a respirar coragem. Ao longo da história cristã, homens de fé atravessaram tempos duros, agarrados a uma verdade simples e poderosa. Quem pertence a Deus não luta sozinho. Os templários, como monges guerreiros, viviam sob disciplina religiosa e repetiam palavras de humildade e entrega a Deus, não para exaltar a própria força, mas para lembrar que a glória e o sustento vinham do Senhor. E é por isso que hoje eu quero trazer para esta oração uma dessas frases antigas, fortes e santas. Non nobis, domine, non nobis, sed nomine tu da gloriam. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Repita isso no seu coração. Non nobis domine, não a nós, Senhor. Porque esta oração não é sobre confiar na força humana. Não é sobre dureza vazia. Não é sobre orgulho. Não é sobre fingir que não dói. É sobre se revestir de uma força que vem do alto. É sobre lembrar que, quando a alma pertence a Deus, ela pode tremer, mas não precisa cair. É sobre lembrar que a fé não elimina os desafios, mas sustenta o coração dentro deles. Antes de continuarmos, escreva agora nos comentários uma frase de fé. Escreva: Deus me dará a força que eu preciso. Escreva isso como quem levanta uma bandeira espiritual. Escreva isso como quem escolhe não se render. Escreva isso como quem lembra à própria alma que a batalha não será vencida apenas com força humana, mas com a presença do Senhor. E se esta oração já está falando com você, inscreva-se no canal agora, porque todos os dias nós levantamos aqui uma corrente de oração, coragem e presença de Deus. Todos os dias há uma palavra, uma oração e um sopro de fé para quem está precisando continuar. Curta também este vídeo e compartilhe com alguém que esteja enfrentando dias difíceis, porque uma simples partilha pode ser um instrumento que Deus vai usar para alcançar uma alma cansada. Agora respire fundo, abaixe o ritmo por um instante e entre nesta oração como quem entra num lugar de fortalecimento, como quem entra numa fortaleza interior, como quem se ajoelha para se levantar mais forte. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti, não como alguém que tem todas as respostas, não como alguém que já venceu tudo, não como alguém que nunca sentiu medo. Eu me coloco diante de Ti como alguém que precisa de força, como alguém que precisa de coragem, como alguém que precisa ser sustentado no Espírito,
como alguém que reconhece que sem a tua presença a alma se cansa rápido demais. Pai amado, eu te entrego agora todas as minhas batalhas interiores. Eu te entrego aquilo que ninguém vê. Eu te entrego aquilo que eu não consigo explicar facilmente. Eu te entrego os pensamentos que me esgotam. Eu te entrego as pressões que me oprimem. Eu te entrego o medo que às vezes tenta dominar o meu coração. Eu te entrego o desânimo que em certos dias tenta se sentar dentro de mim. Eu te entrego a insegurança. Eu te entrego a ansiedade. Eu te entrego o peso das responsabilidades. Eu te entrego o cansaço de ter que ser forte o tempo inteiro. Eu te entrego as lutas que me visitam à noite. Eu te entrego os cenários que a minha mente cria. Eu te entrego a tensão que se acumulou no meu peito. E eu te peço, Senhor, fortalece o meu espírito. Fortalece-me por dentro. Fortalece-me onde ninguém vê. Fortalece-me onde eu costumo quebrar em silêncio. Fortalece-me nas áreas em que o medo tenta me governar. Fortalece-me nas áreas em que a tristeza quer me diminuir. Fortalece-me nas áreas em que o cansaço quer me convencer a desistir. Eu não quero caminhar com uma alma derrotada. Eu não quero viver curvado por dentro. Eu não quero deixar que os dias difíceis roubem a firmeza que só pode vir de ti. Por isso, hoje eu oro. Hoje eu me rendo. Hoje eu me apresento diante do Senhor dos Exércitos, diante do Deus que sustenta, diante do Deus que fortalece, diante do Deus que não abandona os seus no meio do combate. Pai, eu não te peço uma força orgulhosa. Eu não te peço uma dureza fria. Eu não te peço um coração de pedra. Eu te peço firmeza com humildade. Eu te peço coragem com fé. Eu te peço resistência com dependência de ti. Eu te peço um espírito que não se exalte, mas que também não se desfaça. Eu te peço uma alma firme, mas rendida. Um coração forte, mas obediente. Uma mente vigilante, mas em paz. Uma vida corajosa, mas de joelhos diante de ti. Senhor, ensina-me a lutar sem perder a mansidão. Ensina-me a enfrentar sem me endurecer. Ensina-me a continuar sem me afastar da tua presença. Ensina-me a não confundir coragem com autossuficiência. Ensina-me a não confundir fraqueza com humildade. Ensina-me a encontrar em ti a medida certa, a firmeza certa, a força certa, a palavra certa, a postura certa. Porque eu sei que a verdadeira força espiritual não nasce do ego. Ela nasce da comunhão. Ela nasce da rendição. Ela nasce do homem e da mulher que sabem onde se ajoelhar. Ela nasce da alma que entende que sem Deus pode até resistir por algum tempo, mas não permanece inteira. Senhor meu Deus, eu te peço agora força para os desafios do meu dia a dia. Força para o trabalho. Força para as decisões. Força para as conversas difíceis. Força para as pressões. Força para as responsabilidades que eu carrego. Força para seguir em frente quando o ânimo diminui. Força para continuar fazendo o que é certo, mesmo quando é cansativo. Força para não me desorganizar por dentro. Força para não me deixar vencer pelo desânimo. Força para não deixar que a pressa, a pressão e o medo conduzam os meus passos. Eu te peço força para os dias em que ninguém vai perceber o que eu estou enfrentando. Força para os dias em que eu vou precisar sorrir, mesmo lutando por dentro. Força para os dias em que a resposta ainda não chegou. Força para os dias em que a batalha parecer longa. Força para os dias em que a alma quiser recuar. Força para os dias em que o coração se sentir cercado. Força, Senhor, mas não qualquer força. A tua força, a força que não faz barulho, mas sustenta. A força que não humilha, mas ergue. A força que não endurece, mas firma. A força que não me afasta de ti,
mas me faz depender ainda mais. Senhor, hoje eu também quero te entregar a parte de mim que tem medo, porque às vezes o medo se veste de prudência, às vezes o medo se disfarça de lógica, às vezes o medo fala manso, mas por dentro ele paralisa. E eu reconheço diante de ti que existem áreas em mim onde o medo ainda quer governar. Medo do amanhã, medo de falhar, medo de não conseguir, medo de perder, medo de sofrer outra vez, medo de tentar e me frustrar, medo de continuar e me cansar ainda mais, medo de não estar preparado, medo de não ser suficiente. E hoje eu coloco tudo isso diante de ti, não para fingir que não existe, mas para não me curvar a isso. Eu não quero ser governado pelo medo. Eu quero ser guiado pela fé. Eu não quero tomar decisões a partir do pânico. Eu quero caminhar a partir da tua paz. Eu não quero deixar que os meus pensamentos mais escuros ditem o ritmo da minha vida. Eu quero deixar que a tua voz tenha mais peso do que as vozes que me enfraquecem. Por isso eu te peço, Senhor, quebra o poder do medo sobre mim. Quebra o medo que me paralisa. Quebra o medo que me diminui. Quebra o medo que me esgota antes da hora. Quebra o medo que tenta me convencer de que eu não vou suportar. Quebra o medo que se alimenta da minha exaustão. Quebra o medo que tenta me fazer recuar de tudo o que o Senhor ainda quer realizar em mim e através de mim. E no lugar do medo, coloca temor santo, coloca reverência, coloca lucidez, coloca paz, coloca coragem, coloca um espírito estável, coloca um coração firmado na tua presença. Senhor, eu quero te pedir também vigilância interior, porque há batalhas que começam em pensamentos pequenos. Há derrotas que se anunciam em concessões silenciosas. Há cansaços que se instalam quando a alma deixa de vigiar. E eu não quero viver dormindo espiritualmente. Eu não quero deixar a minha alma largada. Eu não quero caminhar sem discernimento. Eu não quero ser levado por qualquer vento emocional. Eu não quero me tornar presa fácil do desânimo, da distração e da tibieza. Dá-me vigilância, Senhor. Dá-me olhos espirituais abertos. Dá-me sensibilidade para perceber quando a minha paz está sendo roubada. Dá-me discernimento para reconhecer o que vem de ti e o que vem apenas para me enfraquecer. Dá-me sobriedade. Dá-me domínio próprio. Dá-me um coração atento. Dá-me uma mente protegida. Dá-me firmeza nas pequenas coisas. Porque muitas vezes a vitória começa no oculto. Muitas vezes a alma se fortalece antes de o cenário mudar. Muitas vezes a batalha se vence primeiro na oração, depois no caminho. E hoje eu quero me fortalecer primeiro diante de ti. Quero ser guardado primeiro no espírito. Quero ser alinhado primeiro por dentro. Quero ser firmado primeiro em ti. Senhor meu Deus, eu também te entrego a minha fadiga. A fadiga de pensar demais, a fadiga de carregar demais, a fadiga de tentar sustentar demais, a fadiga de ser sempre o que segura tudo, a fadiga de batalhas prolongadas, a fadiga de processos longos, a fadiga de ter que continuar quando a alma só queria descansar. Toca a minha fadiga, Senhor. Toca o meu esgotamento. Toca o meu cansaço escondido. Toca a minha exaustão interior, porque eu não quero apenas aguentar. Eu quero ser renovado. Eu não quero apenas resistir por força de vontade. Eu quero ser sustentado por graça. Eu não quero apenas empurrar a vida. Eu quero atravessá-la com teu sopro, com tua paz e com tua força. Renova-me, Senhor. Renova-me no centro da alma. Renova-me onde eu já não encontro energia sozinho. Renova-me onde a esperança ficou baixa. Renova-me onde a motivação diminuiu. Renova-me onde o coração se sente gasto. Renova-me para continuar. Renova-me para decidir bem.
Renova-me para falar bem. Renova-me para não perder a doçura. Renova-me para não perder a clareza. Renova-me para não perder a fé. E enquanto eu oro, eu quero repetir diante de ti essa antiga frase de humildade e força. Non nobis, Domine, non nobis, sed nomine tu da gloriam. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Que essa frase entre na minha alma, que essa verdade me alinhe, que isso me lembre que eu não preciso viver para provar nada ao mundo. Eu preciso viver para permanecer fiel a Deus. Que isso me lembre que a coragem cristã não é sobre autopromoção, é sobre fidelidade, é sobre permanência, é sobre continuar no lugar certo, com o coração certo, diante do Deus certo. Senhor, eu também quero te pedir força para manter a minha alma inabalável. Não inabalável por orgulho, não inabalável porque eu nunca sinta nada, mas inabalável porque está firmada em ti. Que os ventos venham, mas não me arrastem. Que as pressões venham, mas não me quebrem. Que as lutas venham, mas não levem de mim o centro. Que os dias maus venham, mas não apaguem a tua presença em mim. Que as notícias difíceis venham, mas não governem a minha paz. Que os desafios apareçam, mas não definam a minha identidade. Que eu me lembre em tudo que quem tem fé recebe de Deus a força que precisa. Nem sempre a força para evitar toda luta, mas a força para atravessar. Nem sempre a força para eliminar toda dor, mas a força para permanecer inteiro diante dela. Nem sempre a força para controlar tudo, mas a força para não desabar por dentro. E é essa força que eu te peço agora. Força para atravessar, força para suportar, força para me manter limpo por dentro, força para não me tornar amargo, força para não me tornar cínico, força para não deixar que a dureza do mundo apague a chama da fé, força para continuar sendo teu em qualquer cenário. Senhor, eu quero te pedir também uma coragem santa, coragem para obedecer, coragem para dizer não ao que me enfraquece, coragem para dizer sim ao que me edifica, coragem para cortar o que drena a minha alma, coragem para me afastar do que contamina a minha paz, coragem para recomeçar, coragem para enfrentar conversas necessárias, coragem para viver com verdade, coragem para não fugir do processo, coragem para não adiar o que precisa ser enfrentado, coragem para continuar, mesmo quando tudo dentro de mim quiser se esconder. Dá-me essa coragem, Senhor. Coragem limpa, coragem mansa, coragem forte, coragem humilde, coragem sustentada por oração, coragem sustentada por presença, coragem sustentada por fé. Porque eu não quero uma valentia vazia, eu quero uma alma fortalecida por Deus. E eu sinto que esta oração ainda precisa descer mais fundo, porque ainda há áreas dentro de mim que precisam passar por esse fortalecimento. Ainda há partes da minha história que precisam ser apresentadas diante de ti. Ainda há pontos de fraqueza que eu não quero deixar intocados. Ainda há zonas interiores que precisam ser cobertas pela tua força, pela tua paz e pelo teu governo. Ainda há zonas interiores que precisam ser cobertas pela tua força, pela tua paz e pelo teu governo. Ainda há fraquezas que eu não quero esconder de ti. Ainda há áreas da minha alma que eu preciso colocar completamente diante do teu altar. Ainda há batalhas que eu não quero continuar lutando apenas com recursos humanos. Ainda há pressões que tentam se instalar no meu espírito. Ainda há vozes que tentam me diminuir. Ainda há lembranças que às vezes voltam para roubar a minha coragem. Ainda há pesos que o coração sente, mesmo quando os lábios não dizem nada. E por isso eu continuo aqui, Senhor. Continuo diante de ti. Continuo em oração.
continuo escolhendo buscar em Ti aquilo que o mundo não pode me dar. Porque o mundo até pode oferecer distrações, pode oferecer fugas, pode oferecer ruídos, pode oferecer alívios rápidos, mas só o Senhor pode fortalecer o espírito de verdade. Só o Senhor pode colocar firmeza dentro do homem e da mulher cansados. Só o Senhor pode erguer por dentro alguém que já estava quase desabando. Só o Senhor pode colocar paz no centro da guerra interior. E hoje, eu te peço exatamente isso, que a Tua força visite as minhas partes mais frágeis, que a Tua luz entre onde a confusão ainda tenta permanecer, que a Tua presença ocupe os lugares onde eu vinha lutando sozinho. Senhor meu Deus, eu também te entrego agora a minha luta contra o desânimo, porque o desânimo não chega sempre gritando. Às vezes ele chega em silêncio, às vezes ele entra devagar, às vezes ele começa como um cansaço comum, depois vira peso, depois vira falta de vontade, depois vira falta de esperança, depois vira aquela sensação de que já não adianta tentar mais uma vez. E eu reconheço diante de Ti que existem dias em que o desânimo tenta me cercar, dias em que a alma parece pesada, dias em que a motivação desaparece, dias em que até o que é simples se torna difícil, dias em que o coração não quer lutar, dias em que a mente se torna um campo de desgaste, dias em que parece mais fácil recuar do que continuar. Mas hoje eu venho diante de Ti para declarar que o desânimo não será o Senhor da minha vida, o cansaço não será meu mestre, o peso não governará o meu destino, o abatimento não definirá quem eu sou, porque eu pertenço a Deus, porque eu estou debaixo da Tua mão, porque eu creio que o Senhor fortalece o cansado e sustenta o abatido. Por isso, toca agora o meu ânimo, Senhor. Toca a minha disposição interior. Toca a minha vontade de continuar. Toca o meu olhar. Toca o meu ritmo. Toca o meu coração, onde ele ficou abatido. E derrama sobre mim um novo fôlego. Não o fôlego da euforia, mas o fôlego da constância. Não o fôlego da empolgação passageira, mas o fôlego da perseverança. Não o fôlego que dura só um momento, mas o fôlego que sustenta a caminhada. Dá-me constância, Senhor. Dá-me firmeza. Dá-me estabilidade. Dá-me resistência santa. Porque eu não quero ser alguém que começa e logo para. Eu não quero ser alguém que decide e logo volta atrás. Eu não quero ser alguém governado pelo próprio desgaste. Eu quero ser alguém sustentado pela Tua presença. Senhor, eu também Te entrego a minha luta contra a insegurança, porque muitas vezes eu sei o que devo fazer, mas tremo por dentro. Muitas vezes eu entendo o caminho, mas me sinto pequeno demais. Muitas vezes eu olho para os desafios e sinto a voz da insuficiência querendo falar mais alto. A voz que diz que eu não consigo. A voz que diz que eu não sou capaz. A voz que diz que outros são mais fortes, mais preparados, mais aptos, mais firmes. A voz que diz que eu vou falhar. A voz que diz que eu vou cair. A voz que tenta me convencer de que eu não tenho estrutura para atravessar o que está diante de mim. E hoje eu coloco tudo isso diante de Ti, porque eu não quero continuar ouvindo mais as vozes da insegurança do que a voz de Deus. Eu não quero deixar que a minha identidade seja formada pelo medo do fracasso. Eu não quero andar diminuído por dentro. Eu não quero tomar decisões a partir da inferioridade. Eu não quero enfrentar a vida como alguém que já entra derrotado antes da batalha. Por isso, Senhor, fortalece a minha identidade em Ti. Lembra a minha alma quem eu sou diante do céu. Lembra ao meu coração que a minha força não nasce apenas do meu preparo humano. Lembra a minha mente que
que o Senhor pode fortalecer aquilo que em mim parece fraco. Lembra ao meu espírito que quem caminha com Deus não caminha vazio. Eu não preciso ser o mais forte para ser sustentado. Eu não preciso ter todas as respostas para ser guiado. Eu não preciso controlar tudo para continuar. Eu preciso estar em Ti. Eu preciso permanecer em Ti. Eu preciso deixar que a Tua mão me firme. Senhor, dá-me segurança santa, não a segurança arrogante, não a segurança que despreza os limites, mas a segurança de quem sabe em quem tem crido, a segurança de quem conhece a fonte da sua força, a segurança de quem treme, mas continua, a segurança de quem sente o peso, mas não recua, a segurança de quem sabe que Deus não abandona os seus. E se esta oração está falando com a sua alma, escreva agora nos comentários: Deus está fortalecendo o meu espírito. Escreva como um ato de fé. Escreva como quem decide não se entregar ao abatimento. Escreva como quem escolhe alinhar a própria alma com a verdade do céu. E inscreva-se no canal agora, se você ainda não fez isso, porque aqui nós seguimos levantando todos os dias uma corrente de oração, coragem e fé para quem precisa continuar de pé. Senhor meu Deus, eu também te entrego as minhas batalhas contra a tentação de desistir, porque às vezes a desistência não aparece como uma decisão clara. Às vezes ela começa dentro. Ela começa quando a alma cansa. Ela começa quando o coração perde a expectativa. Ela começa quando a pessoa se acostuma a não esperar mais nada. Ela começa quando a fé vai ficando silenciosa. Ela começa quando a oração vai ficando distante. Ela começa quando a luta parece longa demais e o espírito começa a pensar que não vale mais a pena insistir. E eu sei, Senhor, que existem momentos em que a desistência tenta se apresentar como descanso. Mas eu não quero confundir rendição diante de Deus com desistência daquilo que o Senhor ainda quer fazer. Eu não quero largar por impulso aquilo que precisa apenas de mais resistência. Eu não quero abandonar por cansaço aquilo que o céu ainda está tratando. Eu não quero sair do lugar certo só porque a batalha ficou longa. Eu não quero deixar que o desgaste escolha por mim. Por isso eu te peço, guarda-me da desistência precipitada. Guarda-me de abandonar por impulso. Guarda-me de interpretar o silêncio como esquecimento. Guarda-me de chamar de fim aquilo que ainda está em processo diante do Senhor. Dá-me resistência quando a vontade for parar. Dá-me clareza quando a alma estiver confusa. Dá-me descanso sem desistência. Dá-me pausa sem fuga. Dá-me renovação sem abandono do propósito. Porque eu sei que existe um descansar em Deus que renova. Mas também existe um recuo que nasce do medo. E eu te peço discernimento para saber a diferença. Ensina-me a descansar em Ti sem largar a fé. Ensina-me a respirar em Ti sem romper a caminhada. Ensina-me a me recolher em Ti sem retroceder no que o Senhor está trabalhando. Senhor, eu também te entrego a minha luta contra a amargura, porque o tempo duro, se não for tratado na Tua presença, pode azedar a alma. A luta longa pode endurecer. A decepção repetida pode secar o coração. As feridas mal colocadas diante de Deus podem começar a deformar a maneira como eu vejo a vida, as pessoas e até o próprio Senhor. E eu não quero isso. Eu não quero me tornar amargo. Eu não quero me tornar duro. Eu não quero me tornar desconfiado de tudo. Eu não quero me tornar incapaz de amar por causa do que vivi. Eu não quero que a dor decida a textura da minha alma. Por isso, eu coloco diante de Ti toda raiz de amargura, toda ferida que virou resistência, toda decepção que virou dureza, toda frustração que virou secura,
toda tristeza que começou a virar cinismo, toda memória que ainda contamina o meu jeito de sentir. Lava isso, Senhor. Toca isso com o teu amor. Purifica isso com a tua presença. Não permitas que o que eu vivi me roube aquilo que eu ainda posso ser em Deus. Não permitas que o sofrimento me transforme em alguém frio. Não permitas que o passado escreva o meu futuro por meio da amargura. Eu quero continuar tendo um coração forte, mas limpo, um espírito firme, mas manso, uma alma corajosa, mas humana, um interior resistente, mas sensível a Deus. Eu não quero sair ileso de tudo. Eu quero sair santificado. Eu não quero sair endurecido. Eu quero sair fortalecido. Eu não quero sair mais fechado. Eu quero sair mais firme e mais entregue. Senhor meu Deus, eu quero te pedir agora proteção espiritual. Protege a minha mente. Protege o meu coração. Protege a minha casa. Protege os meus passos. Protege os meus pensamentos. Protege o meu descanso. Protege as minhas decisões. Protege a minha rotina. Protege os meus vínculos. Protege o meu interior das vozes que tentam roubar a paz. Protege-me das influências que me drenam. Protege-me daquilo que entra silenciosamente para enfraquecer a minha fé. Protege-me das distrações que apagam a minha vigilância. Protege-me daquilo que se aproxima com aparência inofensiva, mas trabalha para desorganizar a alma. Eu te peço, Senhor, cerca-me com a tua presença. Cobre-me com a tua mão. Sela o meu espírito com a tua paz. Coloca os teus anjos ao redor da minha casa. Coloca luz onde houver sombras. Coloca a tua autoridade onde houver opressão. Coloca a tua verdade onde houver mentira. Coloca a tua firmeza onde houver instabilidade. Porque eu não quero viver exposto espiritualmente. Eu quero viver guardado. Eu quero viver consciente. Eu quero viver vigilante. Eu quero viver debaixo da cobertura do Deus que protege, corrige e sustenta. Senhor, eu também te peço coragem para os enfrentamentos necessários da vida, porque há coisas que não se resolvem sozinhas. Há portas que precisam ser empurradas com fé. Há conversas que precisam ser tidas com verdade. Há escolhas que exigem postura. Há ciclos que precisam ser encerrados. Há limites que precisam ser colocados. Há hábitos que precisam ser quebrados. Há direções que precisam ser assumidas. E muitas vezes o que falta não é saber o que fazer, é ter coragem para fazer. É ter coragem para sustentar a decisão. É ter coragem para permanecer naquilo que é certo, mesmo quando dói. É ter coragem para desagradar o medo. É ter coragem para contrariar a própria insegurança. É ter coragem para não fugir do processo. Dá-me essa coragem, Senhor. Coragem para enfrentar com lucidez. Coragem para falar com sabedoria. Coragem para me posicionar sem arrogância. Coragem para obedecer sem negociar comigo mesmo. Coragem para interromper aquilo que me enfraquece. Coragem para começar aquilo que venho adiando por tanto tempo. Coragem para recomeçar. Coragem para não depender da aprovação de todos. Coragem para seguir em paz, mesmo quando os outros não entenderem tudo. Coragem para escolher o que é certo, mesmo quando é mais difícil. Coragem, Senhor. Porque a fé verdadeira não me chama à paralisia. Ela me chama a andar com Deus. Ela me chama a viver com firmeza. Ela me chama a agir com espírito fortalecido. E neste momento, eu quero trazer de novo diante de ti uma expressão antiga, forte e solene, ligada à espiritualidade de humildade e batalha interior que ficou associada aos templários. Non nobis, domine, non nobis, sed nomine tuo da gloriam. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Que isso governe o meu coração. Que isso me cure do orgulho.
Que isso me cure da vaidade espiritual. Que isso me cure da necessidade de parecer forte para todos. Eu não preciso parecer invencível. Eu preciso ser fiel. Eu não preciso ser admirado. Eu preciso permanecer alinhado com Deus. Eu não preciso provar que consigo sozinho. Eu preciso lembrar de onde vem a minha força. E quando eu esquecer, Senhor, lembra-me. Lembra-me de dobrar os joelhos. Lembra-me de voltar ao centro. Lembra-me de calar a pressa. Lembra-me de fazer silêncio por dentro. Lembra-me de buscar a tua presença antes de sair lutando com a alma desordenada. Senhor meu Deus, eu também quero te pedir fortaleza para não me abalar facilmente, porque o mundo tenta o tempo inteiro nos tirar do eixo. Uma palavra maldita pode bagunçar o coração. Uma notícia pode desorganizar a paz. Uma crítica pode mexer demais com o espírito. Uma demora pode enfraquecer a esperança. Um medo pode aumentar rápido dentro da mente. E eu não quero ser alguém facilmente abalado. Eu não quero ser governado por qualquer vento. Eu não quero viver à mercê de tudo o que acontece à minha volta. Eu quero ter uma alma estável em Deus. Eu quero ter um espírito firmado no Senhor. Eu quero ter um centro interior guardado pela tua paz. Por isso, Senhor, faz em mim uma fortaleza santa. Não uma fortaleza fechada ao amor, mas uma fortaleza guardada pela fé. Uma fortaleza de paz. Uma fortaleza de lucidez. Uma fortaleza de firmeza. Uma fortaleza de oração. Que o caos não entre com facilidade. Que a ansiedade não tome conta rápido. Que a opinião dos outros não me arranque do lugar. Que o medo não me derrube à primeira ameaça. Que a pressão não me faça perder o eixo. Que a demora não me faça largar a esperança. Que os dias difíceis não roubem o governo interior que deve pertencer a Deus. Fortalece, Senhor, o meu centro. Fortalece a minha raiz. Fortalece a minha alma naquilo que é mais profundo. Porque eu não quero viver reagindo ao mundo todo. Eu quero viver respondendo a Deus. E há uma diferença imensa entre essas duas coisas. Senhor, neste momento, eu também te peço um espírito disciplinado. Porque eu sei que a coragem não se sustenta apenas em momentos intensos. Ela precisa ser alimentada. A alma precisa de ordem. O interior precisa de direção. A fé precisa de cuidado. A oração precisa de constância. O coração precisa de disciplina espiritual para não se perder. Dá-me disciplina, Senhor. Disciplina para orar. Disciplina para calar. Disciplina para vigiar. Disciplina para não alimentar o que me enfraquece. Disciplina para cortar excessos. Disciplina para guardar os olhos, a mente e os pensamentos. Disciplina para voltar à tua presença antes que o caos cresça. Disciplina para escolher o bem. Disciplina para continuar mesmo sem aplausos. Disciplina para sustentar hábitos que fortalecem o espírito. Porque eu sei que uma alma desorganizada sofre mais. Uma alma distraída cai mais fácil. Uma alma sem vigilância se desgasta sem perceber. E eu não quero isso para mim. Eu quero ser fortalecido também pela ordem interior que nasce da tua presença. Senhor meu Deus, enquanto esta oração continua, eu sinto que há algo dentro de mim sendo reposicionado. Sinto que a minha alma está encontrando um eixo. Sinto que o meu espírito está respirando de outro jeito. Sinto que a tua força está tocando os lugares onde eu vinha carregando peso demais sozinho. Sinto que o meu coração está se lembrando de que não está abandonado. Sinto que existe uma coragem santa começando a se levantar. Uma coragem mais limpa, mais estável, mais humilde, mais profunda. E eu quero continuar aqui. Quero continuar nesta oração. Quero continuar deixando que o Senhor fortaleça o meu interior
mais profundamente, porque ainda há partes da minha vida que eu preciso colocar diante de Ti. Ainda há áreas em que eu preciso receber mais firmeza. Ainda há batalhas silenciosas que eu não quero enfrentar sem antes passar pela Tua presença. Amém. E agora, neste bloco final, eu não quero apenas concluir uma oração. Eu quero selar esta palavra no seu espírito. Eu quero fechar este tempo diante de Deus como quem fecha uma armadura sobre a alma. Eu quero terminar esta oração deixando uma marca profunda dentro de você. Porque existem palavras que passam. Existem momentos que emocionam por alguns minutos. Existem frases que soam fortes, mas não permanecem. Mas eu peço ao Senhor que não seja assim hoje. Eu peço ao Senhor que esta oração não seja apenas bonita. Eu peço ao Senhor que ela seja útil no invisível. Eu peço ao Senhor que ela fique dentro do seu peito. Eu peço ao Senhor que ela volte à sua memória quando o medo vier. Eu peço ao Senhor que ela volte à sua mente quando o desânimo quiser se aproximar. Eu peço ao Senhor que ela volte ao seu coração quando a pressão tentar esmagar a sua paz. Eu peço ao Senhor que ela se transforme em firmeza, em coragem, em sobriedade, em resistência interior, em força de espírito, porque é isso que você precisa. Não apenas de alívio por alguns instantes, mas de um espírito fortalecido. Não apenas de palavras que abracem, mas de uma presença que sustente. Não apenas de um impulso emocional, mas de uma força que permaneça quando o dia apertar. Senhor meu Deus, nesta parte final, eu te entrego tudo aquilo que ainda me intimida, tudo aquilo diante do qual eu me sinto pequeno, tudo aquilo que me desafia, tudo aquilo que me faz pensar demais, tudo aquilo que tem tentado roubar a minha paz, tudo aquilo que pesa sobre a minha rotina, tudo aquilo que por fora parece comum, mas por dentro me esgota. Tu sabes, Senhor, quais são as minhas frentes de batalha. Tu sabes onde a minha alma mais cansa. Tu sabes quais áreas da minha vida exigem de mim mais do que as outras pessoas percebem. Tu sabes o que me pressiona. Tu sabes o que me desafia. Tu sabes o que me assusta. Tu sabes o que me enfraquece. Tu sabes o que me visita nas noites silenciosas. Tu sabes o que volta à minha mente quando tudo fica quieto. Tu sabes quais lutas eu ainda não contei a ninguém. E exatamente por isso, eu trago tudo isso para diante de Ti. Eu não quero carregar sozinho aquilo que só pode ser sustentado pela Tua mão. Eu não quero continuar vencendo por aparência, enquanto por dentro vou me desgastando. Eu não quero continuar tentando parecer forte, sem ser fortalecido no secreto. Eu quero ser realmente sustentado. Eu quero ser realmente guardado. Eu quero ser realmente firmado. Eu quero ser realmente fortalecido pela Tua presença. Senhor, hoje eu te peço uma coragem que não dependa das circunstâncias. Porque é fácil sentir coragem quando tudo parece sob controle. É fácil se sentir firme quando o cenário está favorável. É fácil parecer estável quando a luta ainda não apertou. Mas eu não quero uma coragem condicionada ao ambiente. Eu quero uma coragem gerada em Deus. Eu quero uma coragem que continue viva, mesmo quando o cenário estiver difícil. Eu quero uma coragem que permaneça, mesmo quando eu não tiver todas as respostas. Eu quero uma coragem que exista mesmo quando o meu corpo estiver cansado. Eu quero uma coragem que sobreviva mesmo quando a minha emoção oscilar. Eu quero uma coragem espiritual, uma coragem limpa, uma coragem de joelhos, uma coragem obediente, uma coragem sóbria, uma coragem que não grita, mas permanece, uma coragem que não depende de aplauso, mas de convicção.
uma coragem que não nasce da imagem, mas da comunhão contigo. Dá-me essa coragem, Senhor. Dá-me a coragem de continuar. Dá-me a coragem de me levantar nos dias em que a alma acordar pesada. Dá-me a coragem de enfrentar as responsabilidades sem me entregar ao pânico. Dá-me a coragem de olhar para os meus desafios sem deixar que eles definam o tamanho da minha fé. Dá-me a coragem de não fugir das decisões que precisam ser tomadas. Dá-me a coragem de suportar processos longos sem deixar que a esperança morra. Dá-me a coragem de obedecer até quando a obediência custar conforto. Dá-me a coragem de sustentar o que é certo, mesmo quando for mais difícil. Dá-me a coragem de não me curvar diante do medo. Dá-me a coragem de não me prostrar diante do desânimo. Dá-me a coragem de não negociar com a desesperança. Dá-me a coragem de continuar inteiro por dentro. Senhor, eu também quero te entregar a minha luta contra a confusão. Porque muitas vezes a batalha não é só contra o medo. Às vezes, a batalha é contra a mente embaralhada, contra o excesso de pensamentos, contra a incapacidade de ver com clareza, contra a pressão de ter que decidir enquanto o coração ainda está cansado, contra o desgaste de tentar discernir quando tudo por dentro parece ruidoso. E eu não quero viver assim. Eu não quero ser um campo aberto para a confusão. Eu não quero deixar que a minha mente fique girando em círculos. Eu não quero alimentar pensamentos que me esgotam. Eu não quero perder a lucidez espiritual. Por isso eu te peço, ordena-me por dentro. Ordena a minha mente. Ordena as minhas prioridades. Ordena os meus pensamentos. Ordena os meus impulsos. Ordena as minhas reações. Ordena a minha forma de olhar para os problemas. Ordena a minha maneira de lidar com a pressão. Ordena o que em mim está disperso. Ordena o que em mim está acelerado. Ordena o que em mim está pesado. Ordena o que em mim ainda não encontrou eixo. Que a tua paz me coloque no meu lugar interior. Que a tua presença faça silêncio dentro de mim. Que a tua sabedoria me ajude a não exagerar o tamanho da luta. Que a tua luz me ajude a não diminuir o tamanho do Deus que está comigo. Que eu veja os desafios com verdade, mas que eu também veja a tua mão com verdade. Que eu não me torne refém daquilo que penso. Que eu me torne guardado por aquilo que o Senhor diz. Senhor meu Deus, nesta oração eu também te entrego todas as vezes em que fui ferido e comecei a viver em alerta. Todas as vezes em que a vida me machucou e eu comecei a me proteger de tudo. Todas as vezes em que a decepção me ensinou a desconfiar. Todas as vezes em que o cansaço me ensinou a me fechar. Todas as vezes em que a batalha me deixou tenso por dentro. Todas as vezes em que eu já nem sabia mais descansar. Toca essa parte de mim, Senhor, porque eu sei que é possível estar vivo por fora e endurecido por dentro. Eu sei que é possível continuar funcionando, mas sem paz. Eu sei que é possível continuar trabalhando, servindo, resolvendo, lutando e ainda assim estar esgotado espiritualmente. Eu sei que é possível estar em pé por fora e curvado por dentro. E eu não quero viver assim. Eu não quero viver blindado contra tudo e também fechado para Deus. Eu não quero viver protegido demais e confiante de menos. Eu não quero viver tão defensivo que a minha alma se torne incapaz de respirar. Eu quero ser guardado, mas não endurecido. Eu quero ser forte, mas não fechado. Eu quero ser firme, mas não seco. Eu quero ser estável, mas não frio. Eu quero ser corajoso, mas ainda sensível ao céu. Por isso hoje eu te peço, cura-me das batalhas que me deixaram em alerta permanente. Cura-me das pressões que instalaram tensão dentro de mim.
Cura-me das lutas que roubaram a leveza da minha alma. Cura-me daquilo que me ensinou a esperar sempre o pior. Cura-me daquilo que me fez perder descanso por dentro. Cura-me daquilo que endureceu a minha forma de olhar para a vida. Cura-me daquilo que me fez confiar mais na vigilância humana do que no cuidado de Deus. Eu não quero ser ingênuo, mas também não quero viver prisioneiro da tensão. Eu quero viver protegido pela Tua presença. Senhor, nesta parte final, eu também te peço pureza de intenção. Porque eu sei que uma alma forte sem pureza pode se tornar perigosa. Uma pessoa determinada sem pureza pode se tornar orgulhosa. Uma vida firme sem pureza pode se tornar dura. Uma coragem sem pureza pode se tornar rebeldia. E eu não quero isso. Eu não quero apenas ser forte. Eu quero ser santo no modo como luto. Eu quero ser limpo no modo como enfrento. Eu quero ser reto no modo como caminho. Eu quero ser íntegro no modo como decido. Eu quero que a minha força esteja submetida ao Teu coração. Eu quero que a minha coragem esteja ajoelhada diante de Ti. Eu quero que a minha firmeza esteja lavada pela humildade. Eu quero que a minha resistência esteja temperada com mansidão. Purifica as minhas intenções, Senhor. Purifica a razão pela qual eu luto. Purifica a forma como eu reajo. Purifica a maneira como eu enfrento. Purifica a minha motivação. Purifica os meus desejos. Purifica o meu interior. Que eu não lute para provar valor. Que eu não lute para ser visto. Que eu não lute para alimentar orgulho. Que eu não lute para vencer pessoas. Que eu lute apenas para permanecer fiel a Deus. Que eu lute apenas para não deixar a minha alma se perder. Que eu lute apenas para guardar o que o Senhor colocou em mim. Que eu lute apenas para continuar inteiro, limpo e estável diante do céu. E eu volto a repetir diante de Ti essa frase antiga, humilde e forte. Non nobis, Domine, non nobis, sed nomine Tuo da glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Que isso entre profundamente em mim. Que isso me cure da vaidade. Que isso me cure da necessidade de ser reconhecido. Que isso me cure da tentação de transformar força espiritual em exibição. Que isso me cure do ego escondido. Que isso me cure da glória humana. Que isso me lembre, todos os dias, que a verdadeira força de espírito não existe para engrandecer o homem. Ela existe para glorificar o nome de Deus em meio aos dias difíceis. E eu quero viver assim, Senhor. Eu quero continuar assim. Eu quero vencer assim. Eu quero suportar assim. Eu quero caminhar assim. Não para a minha glória, mas para a Tua. Senhor, eu também quero Te pedir hoje proteção contra tudo aquilo que quer me desviar do centro, contra toda distração que enfraquece, contra toda influência que desgasta, contra toda aproximação errada que rouba energia, foco e paz, contra toda palavra que entra para me diminuir, contra toda armadilha emocional que tenta me prender, contra toda confusão que tenta me afastar da sobriedade, contra todo desânimo que tenta se instalar, contra toda mentira que tenta parecer verdade dentro da minha mente, contra toda opressão que tenta se aproximar em silêncio. Guarda-me, Senhor, guarda os meus olhos, guarda os meus pensamentos, guarda a minha boca, guarda as minhas decisões, guarda os meus passos, guarda os meus vínculos, guarda a minha casa, guarda o meu descanso, guarda o meu espírito. Não permitas que aquilo que me cerca seja maior do que aquilo que me sustenta. Não permitas que as vozes de fora abafem a Tua voz dentro de mim. Não permitas que eu viva exposto em áreas onde o Senhor quer me ver coberto. Não permitas que eu me acostume a viver enfraquecido.
Não permitas que eu normalize o abatimento. Não permitas que eu me conforme com uma fé sem vigor. Desperta-me, guarda-me, fortalece-me, sustenta-me. Senhor, eu te peço também uma força silenciosa para os dias comuns, porque nem toda batalha chega como uma grande crise. Muitas vezes ela chega na repetição, no desgaste, na rotina apertada, na soma de responsabilidades, no acúmulo de pressões pequenas, na constância das exigências, no cansaço de ter sempre algo para resolver. E eu sei que muita gente não cai numa grande batalha, cai no acúmulo, cai no esgotamento lento, cai no desgaste contínuo, cai na falta de cuidado interior. Por isso eu te peço, Senhor, força para os dias comuns, força para acordar bem por dentro, força para trabalhar sem me perder, força para servir sem me esvaziar, força para resolver sem me desorganizar, força para falar sem ferir, força para ouvir sem me contaminar, força para continuar quando tudo parecer apenas repetição, força para continuar sendo fiel nas tarefas pequenas, força para não desprezar a importância do cotidiano, força para não viver de extremos, força para não depender apenas de momentos intensos, força para honrar o Senhor no ordinário, força para carregar bem os dias simples, força para manter a paz quando nada espetacular estiver acontecendo, força para seguir inteiro em tempos normais. Porque uma alma forte não é apenas aquela que suporta crises grandes, é também aquela que sabe permanecer fiel no escondido. É aquela que não se perde na rotina. É aquela que não entrega o centro só porque o dia ficou cheio. É aquela que permanece guardada enquanto vive. Senhor meu Deus, nesta oração eu também coloco diante de Ti os que estão lutando para não desabar. Aqueles que ouvem esta oração tentando segurar as próprias lágrimas. Aqueles que estão cansados demais. Aqueles que estão vivendo pressões que ninguém entende. Aqueles que estão enfrentando lutas emocionais, espirituais, familiares e interiores. Aqueles que estão se sentindo fracos. Aqueles que estão quase desistindo. Aqueles que têm sustentado tanta coisa sem conseguir explicar o peso disso. Alcança essas pessoas, Senhor. Alcança com a Tua mão. Alcança com a Tua paz. Alcança com a Tua presença. Alcança com a Tua autoridade. Alcança com a Tua força. Levanta o que está abatido. Firma o que está oscilando. Sustenta o que está cansado. Guarda o que está vulnerável. Ilumina o que está confuso. Reaquece o que esfriou. Restaura o que foi desgastado. Eu te peço que esta oração se torne um ponto de fortalecimento real. Que ela não seja apenas ouvida. Que ela seja recebida. Que ela não seja apenas admirada. Que ela seja usada pelo Senhor para firmar espíritos, levantar interiores e colocar paz onde havia guerra silenciosa. E se esta oração está tocando o seu coração, escreva agora nos comentários: Deus está fortalecendo o meu espírito. Escreva isso como um decreto de fé. Escreva isso como um marco. Escreva isso como um sinal de que você não quer sair desta oração do mesmo jeito. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Porque todos os dias nós levantamos aqui uma corrente de oração para fortalecer almas cansadas, reacender a fé e lembrar corações abatidos de que Deus continua sustentando os seus. Curta também este vídeo e compartilhe com alguém que esteja precisando de coragem, firmeza e força interior, porque uma única oração, no momento certo, pode impedir uma alma de se entregar ao desânimo. Senhor meu Deus, agora eu quero encerrar esta oração com uma entrega completa. Aqui estão as minhas batalhas. Aqui estão os meus medos. Aqui estão os meus cansaços. Aqui estão as minhas pressões.
Aqui estão as minhas fraquezas. Aqui estão as áreas em que eu ainda tremo. Aqui estão as áreas em que eu preciso de disciplina. Aqui estão as áreas em que eu preciso de coragem. Aqui estão as áreas em que eu preciso de cura. Aqui estão as áreas em que eu preciso de paz. Aqui estão as áreas em que eu preciso de vigilância. Aqui estão as áreas em que eu preciso ser sustentado. Eu coloco tudo nas tuas mãos. Não apenas o que é bonito. Não apenas o que está organizado. Não apenas o que eu consigo controlar. Tudo. As partes fortes e as fracas. As partes limpas e as feridas. As partes firmes e as cansadas. As partes obedientes e as que ainda resistem. Tudo, Senhor. Porque eu não quero mais viver carregando a minha vida sem te entregar o centro dela. Eu não quero mais viver no limite da minha própria força. Eu não quero mais continuar improvisando sobrevivência quando o Senhor quer me dar firmeza espiritual. Hoje eu escolho me render. Hoje eu escolho me firmar. Hoje eu escolho voltar ao centro. Hoje eu escolho reconhecer de onde vem a minha força. E eu declaro diante do céu: eu não serei governado pelo medo. Eu não serei governado pelo desânimo. Eu não serei governado pela ansiedade. Eu não serei governado pela confusão. Eu não serei governado pela pressão. Eu não serei governado pela resignação. Eu não serei governado pelas vozes que tentam me diminuir. Eu serei sustentado por Deus. Eu serei guardado por Deus. Eu serei fortalecido por Deus. Eu serei alinhado por Deus. Eu serei corrigido por Deus. Eu serei conduzido por Deus. Eu serei renovado por Deus. Eu serei firmado por Deus. E ainda que existam dias difíceis, eu não os atravessarei sozinho. Ainda que existam combates, eu não lutarei sozinho. Ainda que existam noites longas, eu não passarei por elas sozinho. Ainda que a alma trema, ela poderá permanecer. Ainda que o coração sinta o peso, ele poderá continuar. Ainda que o cenário aperte, o meu espírito poderá ficar de pé. Porque quem tem fé, recebe de Deus a força de que precisa. Talvez não uma força para controlar tudo, mas uma força para não ser abalado por tudo. Talvez não uma força para evitar cada batalha, mas uma força para atravessá-las com o centro guardado. Talvez não uma força para nunca sentir medo, mas uma força para que o medo não governe. Talvez não uma força para nunca se cansar, mas uma força para não desistir. E é essa força, Senhor, que eu recebo agora. Eu recebo a tua paz. Eu recebo a tua firmeza. Eu recebo a tua vigilância. Eu recebo a tua sobriedade. Eu recebo a tua coragem. Eu recebo a tua disciplina. Eu recebo o teu governo. Eu recebo a tua sustentação. Eu recebo o teu sopro sobre o meu espírito. Eu recebo aquilo que o céu derrama sobre quem se ajoelha para continuar de pé. E agora eu termino esta oração repetindo mais uma vez: Non nobis, Domine, non nobis, sed nomine tu da gloria. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Que a minha força te glorifique. Que a minha resistência te glorifique. Que a minha coragem te glorifique. Que a minha fidelidade te glorifique. Que a minha permanência te glorifique. Que o meu espírito fortalecido te glorifique. Se esta oração tocou a sua alma, escreva nos comentários. Amém. Deus me dará a força que eu preciso. Compartilhe esta oração com alguém que esteja enfrentando batalhas silenciosas e permaneça em paz, porque o Senhor está fortalecendo o seu interior. O Senhor está guardando a sua mente. O Senhor está sustentando a sua alma. O Senhor está colocando firmeza onde havia desgaste. O Senhor está levantando coragem onde havia medo. O Senhor está reorganizando por dentro aquilo que o mundo não vê. Que o Deus que fortalece o cansado
visite a sua vida. Que o Senhor dos Exércitos guarde o seu espírito, que a paz do céu firme o seu coração, e que você siga em frente sem se deixar abalar, porque a sua força não virá apenas de você. Ela virá do Deus que sustenta, corrige, guarda e fortalece os seus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.